que seria o alinhamento? Antes da gente falar do que é alinhamento propriamente dito, vamos, né, trazer alguns fundamentos sobre o alinhamento. O primeiro deles é sobre os pontos colineares. O que seriam pontos colineares? São pontos que estão sobre a mesma linha. E neste caso, a gente tem que pensar em mais de dois pontos. Por quê? Porque dois pontos definem uma reta. Então, se eu tenho dois pontos, independentemente quais são eles, eu vou ter, eles são colineares porque eles vão formar uma única reta que passa, né, por esses dois pontos. Então, quando eu falo de colineares, significa que eles estão na mesma linha. Co vem de com, e lineares, né, vem de linha. Então, esses pontos colineares, mais de dois, eles vão estar todos sobre uma linha só. Então, aqui é o princípio básico do alinhamento. Esse aqui é o princípio que quando está alinhado, está tudo dentro, né, são todos pontos colineares, né? Se a gente for analisar esse desenho aqui, eu tenho essas linhas tracejadas vermelhas, eu tenho três pontos marcados nelas. E não são colineares. Por quê? Porque eu tenho somente dois pontos dentro de uma mesma reta. Né? Como eu disse, né, dois pontos formam uma reta. Então esses três pontos vermelhos não são colineares, enquanto que os três pontos verdes são. Bom, um outro conceito importante é o centro de rotação. O que seria o centro de rotação? Ele vem a girar bem no centro, como está indicado aqui. Então, o centro de rotação, a gente quer que ele coincida com o centro desse círculo aqui, que está indicado aqui. Né? Então, quer dizer, tem vários círculos aqui, mas todos os círculos aqui são concêntricos, né? Então, eu quero que ele coincida, né, que a linha o centro de rotação coincida do círculo do lado direito e do círculo do lado esquerdo. Mas eu poderia estar fazendo esse componente girar em torno deste ponto aqui. Eu poderia, por que não? Né? Então, o centro de rotação é o centro que vai girar e eu quero que ele coincida, né, com a linha de centro que vai do ponto central, né, de cada lado desse meu eixo. Bom, e quando que duas máquinas vão estar alinhadas? Elas vão estar alinhadas quando os seus eixos ou as suas centros de rotações, né, o centro de rotação de cada um, sejam colineares. O que significa isso? Eu tenho aqui, por exemplo, esse eixo de baixo e esse outro eixo de cima aqui da esquerda. Se eu faço um prolongamento dessa linha, essa linha coincide com o prolongamento dessa linha aqui, ou seja, esses três pontos, aqui no ponto central está representando onde vai ter o acoplamento. Eu vou ter, se esses três pontos estiverem sobre a mesma linha, eu tenho então eixos alinhados. Se isso não acontece, eu tenho um desalinhamento. Aí você pode perguntar assim, isso acontece, dá para fazer isso? Na prática não dá. Você sempre vai ter um desalinhamento, por menor que seja, em alguma seja horizontal, vertical, seja angular, você vai ter alguma coisa. E por que não dá para a gente eliminar totalmente o desalinhamento? Porque a gente tem imprecisões nos instrumentos. Né? Se você vai medir, medidas, né, de comprimento, a exatidão da sua medida vai depender do instrumento que você está utilizando. Então, se você estiver usando trena, se você estiver utilizando paquímetro, micrômetro, máquina de medir coordenada, sei lá, né, o que você vai usar para medir isso, você vai ter incertezas em função disso. Então, se o seu próprio instrumento de medição ele já é impreciso, então não tem como eu conseguir 0,000, né? Alguma coisa vai ficar. Quanto melhor for os seus instrumentos, menor vai ser o desalinhamento que você consegue. Só que tem hora que para você conseguir um desalinhamento zerado, você vai gastar tanto tempo, às vezes tanto recurso para isso, e é desnecessário. Então, existe um certo limite, e quem determina o limite de desalinhamento máximo permitido é o fabricante do seu equipamento. Aí você fala assim, mas e se o fabricante não me fornecer? Bom, primeiro, né, multifabricante, né, porque todo fabricante deve informar quais são os parâmetros ótimos de trabalho do seu equipamento. Mas no caso de você não ter o equipamento já antigo, você não existe a norma que traz parâmetros. Mas esse como eu disse, parâmetros, não é aquilo que você deve seguir à risca totalmente, que pode acontecer de você ter um número na norma, por exemplo, 10, né? E aí 10 é ruim. E aí você vai analisar o seu equipamento, 10 tá bom.
Ou o contrário, às vezes 10 é bom para a segunda norma e para o seu equipamento é ruim. Então depende muito. Isso depende de tamanho, rotação, uma série de coisas, né, os valores, né, que são determinados na norma. Então o ideal é que você pegue esses valores da norma.